No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, 10 horas 18 minutos. Nós estamos começando mais um programa Antena Ligada, aqui pela radiotrabalhador.com.br. Obrigado a você que de segunda a sexta-feira faz o programa aqui com a gente, não é assim? Nós vamos trazer alguns temas, como sempre, muito importantes. Aliás, eu já quero começar dizendo o seguinte: você já sabia que dezembro é o dezembro vermelho? Que dezembro vermelho significa que toda a sociedade, cada um de nós, jovens inclusive, e principalmente os jovens, prestar atenção no cuidado que devemos ter com a questão do HIV/AIDS. É o mês de prevenção do HIV/AIDS. E a população, o número de casos está bastante complicado na população mais jovem, de 15 a 29 anos de idade. Né? A principal prevenção, todo mundo sabe, é o preservativo. E esta população, principalmente de 15 a 29 anos, é que tem registrado o maior número de casos confirmados. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui e outros. Atenção você para o assunto que eu vou trazer aqui. O programa Previne Brasil, do governo Bolsonaro, acaba de ser instituído aí através de uma portaria, e nós vamos falar sobre esse programa. Você sabe por quê? Atenção, prefeito. Alô, vereador. Atenção, prefeito. Alô, vereador. Atenção, população. O programa Previne Brasil do governo Bolsonaro vai cortar recursos dos municípios, recursos que vão para a atenção primária. A gente conhece também como atenção básica. E no programa de hoje, nós vamos entender por que é que isso vai acontecer. Nós vamos entender aqui. E é por isso que no programa de hoje, eu recebo aqui o doutor Fausto Jaime, ele que é médico, professor, ele que é do Conselho Estadual de Saúde, ele é gestor governamental, ele que é médico intensivista na UTI da Santa Casa da cidade de Anápolis. Um abraço para toda Anápolis. Doutor Fausto Jaime, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, viu? E para mim é um prazer estar com vocês, principalmente por falar um tema ao qual me dedico muito. Sou também médico sanitarista, mestre em saúde coletiva, um estudioso da saúde pública no Brasil, e me interessa muito acompanhar e influir nos rumos da saúde pública em nosso país. Bacana, muito bom ter a sua presença aqui hoje. Eu quero falar também, além desse projeto aí do programa Previne Brasil, que foi instituído pelo governo federal, eu falei um pouquinho sobre a questão de HIV e AIDS, né? O senhor também pode comentar um pouquinho sobre o que é, afinal de contas, HIV e AIDS, e esclarecer também, porque a Anvisa acabou de aprovar, atenção, a Anvisa acabou de aprovar
uma resolução interna em que, a partir de agora no Brasil, a partir da publicação, 90 dias, vai poder fabricar remédio para várias doenças a partir da maconha. Sabia disso? Pois é, a Anvisa aprovou a regulamentação e comercialização de remédios a partir da maconha. Claro, com receita médica, tudo controlado. Então são vários assuntos aqui para a gente tratar hoje. É claro que o principal é esse programa Previne Brasil do governo Bolsonaro, que pelo que está posto, e aí eu pergunto para o senhor, doutor, vai dificultar o financiamento da saúde primária nos municípios? A atenção primária à saúde é um nível de atenção importantíssimo, porque uma atenção primária resolutiva, ela pode resolver até 80% dos problemas de saúde de um país, de um estado ou de um município. A atenção primária resolutiva, ela tem um papel preventivo e curativo, pegando as doenças ainda num período em que ela não está precisando de tecnologias de alta complexidade. Ela é uma atenção complexa, dada o número de fatores que ela intervém, ela depende de fatores socioeconômicos, nutricionais, organização adequada de serviços, e, portanto, é um nível de atenção importantíssimo, fundamental. A pessoa, por exemplo, quer fazer igual aqui, ó, William, abre para mim aqui. Essa explicação que o senhor começa a dar agora, ela é importantíssima, porque os termos são muito técnicos, né, para a população. Atenção primária, não sei o quê, SUS, essa engrenagem, muitas vezes o cidadão não tem a compreensão, não é? Mas eu estou lá na minha casa, quero fazer um check-up, vou buscar lá um postinho de saúde, com a intenção de que o médico me atenda, peça uns exames, aqueles exames básicos. A atenção primária começa por aí? Exatamente. E nem tem tanto prestígio. Por exemplo, você chamou o centro de saúde que o atenderia de postinho. Exatamente. Já é uma visão depreciativa. É mesmo? Na verdade, é um centro de saúde, um lugar que deveria ser valorizado, né? Não é um postinho. Um postinho é um lugar que você vai lá para tomar uma dipirona porque está com uma dorzinha, não é? Não, ele é um centro de saúde, ele deveria ser um grande centro de referência. Essa atenção primária deveria ser fortalecida. Ela é complexa, ela não é simples. O que aparentemente parece ser muito simples, na verdade não é. Não é, pelo contrário, ela trabalha com fatores não só biológicos, mas psicológicos, sociais, que intervêm no processo de saúde e doença. Portanto, a atenção primária ela é altamente complexa e deveria ser reverenciada, evitando-se nomes assim, não, um postinho, entendeu? Que passa uma impressão de que é alguma coisa muito... Uma coisa malemar, né? Uma coisa mais ou menos, né? Não é algo resolutivo. E pelo conceito de resolutivo, o que a gente deve entender? Resolutivo significa intervenções em relação à saúde, intervenções de natureza, por exemplo, médica, ou de enfermagem, ou de fisioterapeutas, porque a atenção primária não é só a ação do médico, ela depende de outros profissionais. A atenção primária chamada ampliada, ela inclui a atuação de outros profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas e enfermeiros, enfermeiras, né? Então, é uma atenção complexa, deveria ser valorizada. E agora, por exemplo, você me convidou aqui para falar sobre esse programa que o Ministério da Saúde chamou de Programa Previne Brasil. A hora que você vai olhar o que é o Programa Previne Brasil, ele não trata nada de prevenção. Ele só trata de financiamento. Só trata de financiamento da atenção primária. Então, nesse sentido, o nome não está muito adequado. Não, adequado. Ele no meu entendimento, uma enganação, porque não se poderia nunca, se não fosse por má intenção,
dá nome a um programa desse teor, que trata mais de financiamento, cria regras para o financiamento, chamado de Previne Brasil. Ele nem traz medidas aí de qualificação da atenção primária à saúde, que é algo importantíssimo para um sistema de saúde pública funcionar bem, é ter uma atenção primária resolutiva. Para você que está ligando o canal agora, eu recebo em estúdio o Dr. Fausto Jaime, médico, professor, membro do Conselho Estadual de Saúde, gestor governamental, e ele também tem suas atividades profissionais na Santa Casa de Anápolis, lá na medicina intensiva, entre outras atividades. Nós convidamos o doutor aqui para falar sobre esse novo programa que o governo federal instituiu, intitulado Previne Brasil. E a gente vai falar sobre também a questão aqui do Dezembro Vermelho, vamos falar também dessa atividade aí que a Anvisa, ela liberou a produção e comercialização da maconha para fabricação de remédios. Então são 3 assuntos. Então a gente está aqui nesse primeiro assunto, que é o programa Previne Brasil. Então, para você que está entrando no canal, faça sua pergunta, participe aqui conosco, tá? Já quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aí. O programa é feito assim, uma roda de conversa com a gente aqui da rádio e vocês aí. A Jonilza Ribeiro já mandou um bom dia aí, bom dia para todo mundo. Então, doutor, esse programa Previne Brasil, ele vai tratar muito mais de financiamento. Embora ele der o nome de Previne Brasil, você olha logo no artigo 1º, ele diz, essa portaria, da portaria que instituiu esse programa, que é uma portaria 2.979, de 12 de novembro de 2019. Então, ela diz logo no seu primeiro artigo, esta portaria institui o programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à saúde. Quer dizer... Novo modelo de custeio. Significa o seguinte, ela, embora chamada de Previne Brasil, ela está tratando de um novo modelo de financiamento da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde é uma atenção importante, não pode ser tratada com descaso, não tem um trabalho somente preventivo, ela é um trabalho também assistencial e assistência de alta importância. Seria o lugar onde o cidadão poderia fazer o seu check-up, evitando agravamento dos seus problemas de saúde, porque se agravar, aí você vai ter que ser tratado na atenção secundária, centro de saúde de média complexidade, ou na atenção terciária e quaternária, que são já níveis de assistência de alta complexidade tecnológica, grandes hospitais e coisas assim. Então, a atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção. Doutor, na atenção primária ou atenção básica, como a maioria das pessoas conhecem, os recursos são provenientes basicamente do governo federal e das prefeituras. E de prefeituras. Deveria também ter um apoio mais efetivo dos estados. Mas, normalmente, o que os estados fazem? Dão uma participação muito pequena na atenção primária e afastam a sua responsabilidade nesse campo. Regra geral, esse financiamento que vem do governo federal, ele leva, atualmente, né, antes dessa portaria, ele leva em consideração o quê? A quantidade da população do município? Não. Como é que funciona? Ele trabalha com a quantidade de membros da população que vão ser atendidos. Por exemplo, uma cidade como Goiânia. Sim. Ela tem que ter vários centros de atenção primária. Então, não vai levar em conta só a população geral do município. Mas você faz unidades de tipo 1, 2 ou 3, quer dizer, unidades menores, médias, maiores, e uma que vai ter um médico, uma pequena unidade aí interiorana, um médico que atende ali naquele... Eu, quando comecei minha carreira de médico, eu fui para um centro de saúde desse tipo. Eu era o único médico. No centro de saúde, o senhor era o único profissional médico? O único profissional médico. Tinha outros profissionais, poucos, mas não médicos. Então, eu
trabalhava numa unidade desse jeito. Você pode ter centros de atenção, que fazem atenção primária, com vários médicos maiores, né? Por exemplo, a ideia dos CAIs, CIAMs, de início foram criados para serem atenção primária. O modelo de atenção primária que usava-se naquela época era o modelo inglês. Esse modelo inglês foi estabelecido a partir da década de 30, a partir de um relatório de um médico inglês chamado Charles Dawson. Ele fez o chamado relatório Dawson. E nesse relatório Dawson ele propôs um tipo de atenção primária, que envolvia a presença no centro de saúde de um clínico, um pediatra e um ginecologista. Eram as 3 especialidades básicas que ele chamava. Então, a atenção primária dawsoniana inspirou a figura dos CAIs e CIAMs em Goiânia. Era o lugar onde faria atenção primária com vários profissionais. Uma cidade grande como Goiânia pode e deve ter centros de saúde de atenção primária grandes, potentes, que funcionem bem. Depois veio no SUS a ideia da estratégia de saúde da família. E é uma saída inteligente, porque o modelo dawsoniano só funcionaria para cidades maiores. Uma cidade pequena, às vezes, um médico só na cidade. E, às vezes, é difícil manter um médico lá. Então, a estratégia de saúde da família, o médico de família, por sinal, a medicina de família é uma especialidade médica, pode fazer essa atenção primária. Seria, então, um atendimento de fazer um check-up, fazer atender problemas de menor complexidade do ponto de vista de tecnologias, né? Doutor Fausto, basicamente, o que muda a gente pode dizer assim, do atual sistema de financiamento da saúde primária para essa nova proposta chamado Programa Previne Brasil do governo Bolsonaro? Basicamente, o que muda a essência? Na verdade, é o seguinte, a instituição dessa nova modalidade de financiamento, que embora com esse nome de Programa Previne Brasil, ele muda o sistema de cálculo na definição dos incentivos financeiros, principalmente do que eles chamam de captação ponderada. Quando eu estou falando captação, não estou falando de captação, não é arrecadação, captação vem de per capita, por cabeça, né? O sistema atual ele é muito baseado nessa chamada captação, ou seja, é um determinado valor per capita de qual a população que vai ser atendida. Ali, normalmente, é uma população de 2.500 a 4.000 habitantes, 4.500 habitantes, é o âmbito de um pequeno centro de saúde com um médico ali, ele é responsável por esse tipo de população. Então, você faz o cadastramento da população, analisa vulnerabilidade socioeconômica, o perfil demográfico de acordo com faixa etária, por exemplo, tem muito idoso, muita criança, é diferente o atendimento. E a classificação geográfica do local é também levada em conta. Pois bem, essa nova proposta que foi trazida aí como um programa Previne Brasil, na verdade é um novo tipo de financiamento da atenção primária, da atenção básica. Mas instituiu medidas que são burocratizantes. Ou seja, para um município se candidatar a receber dinheiro, tem que cumprir uma série de requisitos e vai ser muito difícil você captar todo o recurso que você que você precisa para funcionar bem o seu centro de saúde, cumprindo essas regras. Ele tem em vez de calcular a população, por exemplo, se é um município lá de 5.000 habitantes, pode ter, digamos, 2 médicos no centro de saúde.
Aí, nos cálculos atuais, você paga muito pela população. Agora, não, você vai poder receber só pela população que foi efetivamente cadastrada pelo centro de saúde, pela Secretaria da Saúde. Cada centro de saúde vai ter um cadastro, uma população de abrangência, ela tem que ser efetivamente cadastrada. Você tem que repetir o trabalho do recenseador do IBGE. Recenseador do IBGE, porque você vai ter que fazer um censo para cobrir ali. Então, já cria esses entraves, essa burocracia, e tudo com um número. Por exemplo, um inteiro e 3/10 para as pessoas que atendam aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica e do perfil demográfico, ou seja, você tem que saber qual tipo de população que vai atender, e aí ele estabelece uma série de regras burocratizantes. Só para você ver o quanto que isso, o próprio Ministério atual, que não é muito comprometido com a saúde pública. Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. Ele não tem não deixa evidências de que são verdadeiramente comprometidos, porque a gente conhece o pessoal que trabalhou saúde pública no Brasil, a gente conhece as pessoas que se envolveram nessa luta, que lutaram para qualificar. E a gente sabe que o pessoal que está na direção do Ministério hoje não é esse pessoal que já mostrou comprometimento com a saúde pública. Então, o que vai acontecer? Eles criam dificuldades para o município, para a Secretaria de Saúde municipais, alcançarem um financiamento adequado do ponto de vista do Ministério. Porque, normalmente, a expectativa que tem baseado o financiamento da saúde no Brasil, o Ministério ele fica com maior bolo de recursos. Então, a expectativa seria que o Ministério entrasse com 50% do custeio, os estados com 25% e os municípios com 25%. Seria essa a proporção esperada e que tem sido referência para o financiamento aí no passado. Atualmente, entrando essa nova medida, eles vão estabelecer uma série de critérios para você montar esse valor. A população cadastrada de equipe de saúde da família, você tem que ter, vai receber pela população cadastrada, não calculando a população do município e da abrangência que ele vai ter. A vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada. Então, você tem que mostrar o que é a população, aquela população é carente, não carente, quer dizer, vai criando entraves. Perfil demográfico, por faixa etária da população cadastrada. Classificação geográfica definida pelo Instituto IBGE. Ou seja, eles colocaram uma série de exigências e entraves que, primeiro, vai se passar por um período de turbulência para cumprir essas exigências, já cai o financiamento de imediato. Mas se cair o financiamento de imediato, esse é um grande problema, porque os municípios, a gente sabe que principalmente os municípios menores têm dificuldade na gestão destes recursos no modelo atual, que não tem tanta burocracia. Se o município for, no primeiro momento, quer dizer, eu estou entendendo aqui, só me corrija, estou entendendo que prefeitos, secretários de saúde, vereadores, comunidade, profissionais de saúde, população, todo mundo vai ter que correr para fazer esse cadastro, porque senão não vai ter dinheiro suficiente para aquela unidade de saúde atender a população, é isso mesmo? É isso que eu estou dizendo. E aí, quem quiser ver isso mais de perto, é só ler essa portaria, que é a portaria número 2.979, de 12 de novembro de 2019, que instituiu esse programa, chamado Programa Previne Brasil, que nada tem, não é um programa embora tenha esse nome de Previne Brasil, não é um programa de prevenção. Ele é um programa que trata do custeio da atenção primária à saúde, chamada também de atenção básica. O programa Antena Ligada de hoje recebe em estúdio o doutor Fausto Jaime, médico, conselheiro do... Não sou conselheiro, eu sou um funcionário. Médico profissional,
Eu gestor governamental. Gestor governamental. Lá como gestor governamental. Tá, a principal função do doutor, ele está esclarecendo aqui, ele é gestor governamental. E trabalho como funcionário. E também atuação Assessor. Lá na Santa Casa de Anápolis como também. médico, eu trabalho na Santa Casa. Quantos anos na Santa Casa, doutor? Eu estou há 20 anos na Santa Casa. E trabalhei aqui em Goiânia também, muitos anos, na Clínica Santa Mônica, no Hugo. Né? No nosso hospital de urgências, É. né? Olha, para você que está ligando o canal aí agora, vários assuntos. Bom dia, Flávio de Oliveira. O Mauro Rubem Jonas entrou aí. Bom dia, Mauro. Estamos aqui no Cinto Saúde, iniciando o 8º Congresso Estadual do Cinto Saúde. Vários delegados e delegadas acompanhando a Rádio Trabalhador. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. A gente sabe que tem pessoas de vários municípios, né, desse estado de Goiás. Um bom congresso para todo mundo. E eu vou estar aí à noite também participando do congresso com muita honra. Programa Previne Brasil do governo federal, governo Bolsonaro. Nós estamos aqui batendo esse papo com o doutor Fausto Jaime, porque ele vai dificultar o financiamento aí para o município, uma vez que ele muda a forma de financiamento, que vai depender de um cadastro feito especificamente para atenção primária ou atenção básica. E através desse cadastro, que traz muitos elementos, é que o governo federal vai liberar recursos. E a gente está entendendo aqui que um dos grandes problemas é que essa portaria ela já entra em vigor e ela já limita o recurso, que já é pouco para o município lá, fazer esse atendimento à população, né, doutor? Exatamente. O custeio da atenção primária à saúde, a partir dessa portaria, ele é dividido em três itens. O primeiro deles é a chamada captação ponderada. Quem me ouvir captação pode pensar que eu estou falando errado, pensando que eu estou falando de captação, do verbo captar, mas não é. Captação é um tipo de financiamento per capita, por cabeça, por cada habitante. Só que, em vez de ser pelo habitante, um município ser dividido em, digamos, o município tem 20 mil habitantes, então ele poderia receber financiamento para uma unidade ou mais de uma unidade capaz de atender esses 20 mil habitantes. Ele não vai ser por habitante traçado pelo IBGE. Ele vai custear na captação ponderada, são pessoas cadastradas pelo centro de saúde. Então, você imagina, se antes era per capita, dependendo da população do município, agora não. Quantas pessoas foram cadastradas pelo centro de saúde. Aí é por esse cadastramento que vai ser recebido. Além disso, vai ser feito um pagamento por desempenho, ou seja, vai ter que ser avaliado o desempenho para receber essa outra parte. E prevê incentivos para as ações estratégicas. Ou seja, você cria um elemento, que ações estratégicas são essas, o que é que vai precisar de fazer, ainda não se sabe, mas ele vai receber um incentivo para isso. Ou seja, parte do financiamento depende de você já iniciar determinadas ações. Se as ações ainda não forem iniciadas, você não vai receber. Extremamente complicado. Complica. No momento em que burocratiza a liberação do recurso, que sai do governo federal, do Ministério da Saúde para o município, por isso que eu comecei falando aqui, alô prefeitos, alô vereadores, alô profissionais da saúde dos municípios. Preste muita atenção nesse programa Previne Brasil, porque o impacto inicial será muito grande. Não tem cadastro. Quem está cadastrado? Exatamente. Além disso, é o seguinte, essa captação, para quem está iniciando agora, eu estou falando, o termo é captação mesmo, e não captação, é per capita, né? A captação ponderada, ela é um mecanismo onde essa portaria, ela define critérios para incentivos financeiros da captação ponderada, considerando o quê? Primeiro, a população cadastrada na equipe de saúde da família e equipe de atenção primária
no Sistema de Informações para a Saúde e da Atenção Básica. Ela avalia ainda a vulnerabilidade socioeconômica da população cadastrada, ou seja, se tem pobre, poderá receber um pouco mais, né? Se a população já for um pouco abastada, já não recebe tanto. Você pode achar, não, isso é um princípio de justiça, mas só que isso aí vai diminuir o acesso, vai diminuir o financiamento, vai dificultar as ações a serem empreendidas pela atenção básica. Até porque aquele que tem recursos, ele pode se socorrer numa consulta particular, por exemplo, mas aquele que não tem, não vai ter recurso. Mas mesmo assim, se você cria dificuldades, você vai diminuir o financiamento por parte do governo federal, que é um financiamento importante. Ou seja, na verdade, no final, aquela população vulnerável também vai pagar por isso, porque vai sobrar pouco dinheiro para fazer esse trabalho. Então vai sobrar para o pobre de novo. De novo, vai pagar a conta. Tem um outro critério, é o perfil demográfico por faixa etária da população. Ou seja, se tem população mais idosa ou muita criança, depende do perfil demográfico. E, além disso, a classificação geográfica definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, ele vai dar uma classificação geográfica. Talvez em algumas regiões vai receber um pouco mais, outras um pouco menos. Então, você está percebendo que eles transformaram aquilo que era uma coisa por centro de saúde, que tem capacidade de atender tantas pessoas, ou pela população da área de abrangência, já não é assim mais. Depende de uma série de coisas que democratizaram, ou melhor, que burocratizaram o processo de financiamento. E o que vai acontecer com isso? Até que esses critérios sejam estabelecidos, vai haver um período aí de limbo, onde vai cair o financiamento, entendeu? Tem até um documento aí, alguns documentos aí, que já estão aí, documento emitido pela CNTS-CUT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, que assinou em consonância com mais 23 entidades ligadas ao setor de saúde e aos trabalhadores desta área, uma nota em que fica o manifesto do repúdio e a indignação contra as medidas apresentadas aí pelo Ministério da Saúde através dessa portaria que nós estamos falando aqui, que instituiu o programa Previne Brasil, novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária no âmbito do SUS. O pessoal está discordando e eles dizem o seguinte: a medida proposta pelo governo de extrema-direita de Bolsonaro fere princípios conquistados historicamente. O doutor fez um relato histórico aqui da construção dessas ações, dessas políticas públicas. E aí o documento aqui diz o seguinte, proposta que fere diretamente a Lei 8.142 de 90 do controle social e Lei Complementar 141 de 2012, que regula o financiamento mínimo à saúde. Está caindo esse financiamento mínimo com essa proposta? Sim, é isso que eu falei. Eu chamei a atenção que, como ele vai estabelecer alguns critérios para receber os recursos, e, além disso, esses critérios, até que sejam demonstrados através do cadastro. Então, vai haver uma diminuição Eles estão economizando recursos financeiros. Eles não vão conseguir, pelo menos de início, cumprir aquela legislação e terão aí uma desculpa para justificar essa diminuição do custeio, essa diminuição do financiamento público da saúde. Portanto, além de, no geral, vai diminuir o financiamento público da saúde, além disso, ainda terá um tempo de turbulência aí, até que esses critérios sejam efetivamente estabelecidos, porque essa portaria não prevê, ela não estabelece o momento de transição. Ela não deixa claro como seria essa transição. Eu não vejo isso com otimismo. Eu não penso que... Se não prevê transição, é ruptura. E a ruptura sem um cadastro vai faltar dinheiro na atenção primária. Exatamente.
Isso é que eu estou dizendo. Então, ela Doutor, teria... mas isso é muito sério. Não, só me chamaram para falar isso aqui porque acharam que era sério. Porque assim, nós estamos rindo aqui porque ou esse projeto, essa proposta do governo federal, ou ela foi feita por amador, não ter uma previsão, pelo menos, desse tempo de adequação, de formação do cadastro, de ver se esses critérios realmente vão atender esse piso mínimo de dinheiro para atenção básica, ou foi feito por alguém, por uma pessoa muito ruim. Isso aqui, vou trocar em miúdos aqui, me permita você que acompanha, gente vai morrer. Por quê? Por que vai morrer, Roberto? Porque não vai ter dinheiro. O médico vai estar lá no posto de atendimento, o enfermeiro vai estar, o cara da ambulância, todos os profissionais da saúde, mas não vai ter dinheiro para muita coisa. Vai faltar dinheiro. Exatamente. Aqui fica evidente que essa portaria não foi feita para a qualificação da atenção primária à saúde no Brasil, mas para economizar recursos, ou seja, tirar mais dinheiro da área social. A ideia é o quê? Empurrar a população para fazer plano de saúde, aí diminui as exigências de plano de saúde, que de início só se pôde criar até agora planos de saúde que podem se responsabilizar pela atenção integral à saúde, oferecer atenção primária, secundária, terciária, ou seja, desde uma consulta básica até procedimentos de alta complexidade. Daqui a pouco vamos liberar recursos que permitem você ter acesso a um consultório, alguns exames, quer dizer, fazer um plano de saúde mais ou menos, entendeu? Uma coisa focalizada, focal. Essa discussão realmente é muito séria, muito interessante. Obrigado a você que acompanha aqui o programa Antena Ligada. Dr. Fausto Jaime aqui conosco, ele que é gestor governamental, médico sanitarista, com mestrado na área e também atua lá profissionalmente na Santa Casa, na cidade de Anápolis. Um abraço para a cidade de Anápolis e toda a região que sempre acompanha aqui o nosso programa, viu? Doutor, eu vou abrir um espaço aqui para a gente falar rapidamente sobre essa decisão da Anvisa. Eu vou até abrir aqui a página da Rádio Trabalhadora, a gente deu essa notícia aqui ontem, ó. A Anvisa, ela autorizou a produção e comercialização de remédio à base de maconha no Brasil, né? Aprovou aí, portanto, ontem, os medicamentos serão vendidos em farmácias, drogarias sem manipulação e com receita médica. A autorização vale por 2 anos. Diversas doenças podem ser tratadas com substâncias extraídas da cannabis. O canabidiol e o THC podem ser usados para tratamento de epilepsia, mal de Parkinson e outras doenças. Eu queria ouvir um pouquinho o senhor a respeito dessa autorização da Anvisa. É um avanço? Sim. Na medida em que realmente a terapêutica clínica exige esses medicamentos. E por razões ideológicas e outros obstáculos, não tinha sido legalizado isso. Então, lamento ter que falar positivamente do pessoal do Ministério da Saúde responsável por essa área, porque nessa eles acertaram. Na atenção primária à saúde, eles estão dando um chute fora da área, sabe? Mas no caso desse canabidiol, ele realmente existem essas doenças que são sensíveis. O canabidiol pode ser usado como remédio. Em outros países do mundo já é legalizado? Sim, em vários países do mundo. E aqui na América Latina, um exemplo tranquilo disso foi o Uruguai, né? Que até permitiu o uso da maconha também sem colocá-la no Código Penal, não criminosa, né, do uso da maconha. A maconha não é muito mais maléfica do que um cigarro comum, né? Podem trazer prejuízos para a saúde da população. E, no entanto, foi cercada assim, de muito, muito cuidado. Parece até ser uma reserva de mercado do pessoal que trabalha com tráfico, porque aí fica um produto bem mais caro, porque há uma reserva de mercado, né?
Então, agora, do ponto de vista médico, é interessante, né? Porque existem quadros clínicos que respondem bem ao tratamento com canabidiol. Epilepsia seria um exemplo? Uns tipos de epilepsia, não todos, mas há tipos de epilepsia que respondem. Então, há outros quadros clínicos aí que podem permitir, que podem ser beneficiados com o uso. Então, acho que foi uma medida positiva, sim. Bacana. Em estúdio comigo, doutor Fausto Jame, médico, professor, gestor governamental, e hoje ele está aqui a nosso convite da produção, né? Um abraço para a Maísa Lima na produção, o William Rodrigues na produção, o Cláudio também na produção do programa. Olha, Programa Previne Brasil do governo Bolsonaro altera os critérios de financiamento da saúde primária e cria dificuldades, pois exige que o município, para receber o dinheiro, que as unidades tenham um cadastro muito completo das pessoas que são atendidas lá naquele centro de saúde. Esse cadastro não existe e ele passa a ser um fator limitador, já que a portaria não fez a previsão de um período de mudança entre o processo anterior, essa transição que o doutor está falando aqui, e esse novo modelo de financiamento. O que quer, trocando em miúdos aqui, pode faltar dinheiro para atenção básica nos municípios. Muito provavelmente vai faltar dinheiro. Outro assunto que eu quero tratar rapidamente aqui com o doutor Fausto. Doutor, o Dezembro Vermelho é o mês agora que nós estamos, que foi tido aí como um mês de alerta para a questão de HIV/AIDS, de prevenção a HIV/AIDS. Qual que é a diferença quando se fala assim, portador de HIV ou a pessoa com AIDS? Qual que é a diferença? É uma gradação, que ter o HIV não significa que você tenha a doença síndrome de imunodeficiência adquirida. A síndrome de imunodeficiência adquirida é a forma grave da doença, na medida em que você tem essa síndrome de imunodeficiência adquirida, você tem um comprometimento da imunidade, que é o sistema que nos ajuda a combater infecções e outros problemas de saúde. Então, a SIDA, ou AIDS, que é a sigla inglesa, né? Mas com o mesmo significado da SIDA, que SIDA é síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, AIDS também essa síndrome. Ter o HIV não significa que você tem SIDA, não significa que você tem a AIDS. A AIDS não é só ter o HIV, é ter o HIV atuante, já inibindo a sua imunidade. A gente, doutor, continua falando sobre esse assunto, muito interessante, porque tem muita confusão, né? Sobre isso que o senhor explicou. A gente está por telefone aqui ao vivo com o repórter Cláudio, está aqui com a gente. Ô Cláudio, bom dia. Bom dia, Roberto. Obrigado pela sua participação aqui. Diga lá, Cláudio. Então, Roberto, estamos aqui na Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Estadual de Saúde, onde dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência Social, Sindifesp, e também servidores lotados no Hospital de Urgências de Goiânia e no CREMIC, são servidores do Ministério da Saúde, estão aqui dialogando com a gerente Kátia Martins sobre demandas da categoria. No caso do Hugo, saber sobre esse processo de remoção ou não de servidores do Ministério da Saúde, já que a Secretaria de Saúde anunciou a transferência de mais de 200 servidores do Estado e há também essa possibilidade de transferência de servidores federais do Ministério da Saúde cedidos ao Hugo. E também a questão no CREMIC diz respeito a servidores federais que originalmente têm carga horária de 6 horas e têm cumprido carga horária de 8 horas. Nós vamos conversar com a gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Kátia Martins, ela que recebeu as demandas, recepcionou muito bem os dirigentes sindicais, recepcionou muito bem os servidores também, e para saber quais foram os encaminhamentos dessa reunião. Gerente Kátia, no caso do Hospital de Urgências de Goiânia, os servidores públicos federais do Ministério da Saúde lotados no Hugo, tem a alternativa de
continuar naquela unidade ou, de fato, a vontade, a disposição da Secretaria de Saúde é que eles sejam removidos para outros locais onde há necessidade? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Rádio Trabalhador. Bom dia. Eu recebi aqui o sindicato dos servidores federais. Nós temos dito aqui que todos os 31 servidores do Ministério da Saúde serão movimentados. Nós temos teste na rede que nós vamos acomodar essas pessoas de modo a suprir esse déficit que nós temos. Vai ter algum processo de diálogo com eles, alguma reunião para que eles possam opinar sobre essa disposição ou vai ser feito de maneira oficial? Eles serão chamados e nós iremos ofertar todas as vagas disponíveis para que a gente possa, vagas déficit, para que a gente possa acomodar esses profissionais na nossa rede. Em relação ao CREMIC, né, servidores públicos federais que de origem fazem 6 horas diárias, estão fazendo 8. Neste caso, em função de legislação e também de acordos, há a possibilidade de atender a reivindicação e eles voltarem até a carga horária normal, já que tem feito 8 horas? Nós recebemos aqui um ofício, nós vamos autuar um processo no sistema, e de modo que eu vou encaminhá-lo para o nosso jurídico e se houver a possibilidade de atendimento, assim faremos. Para solucionar esse caso do CREMIC, tem tempo? Cada processo nós tem um fluxo, e esse fluxo eu não tenho como precisar o tempo, mas a gente se compromete a ser o mais rápido possível. Muito obrigado à gerente Kátia, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Secretaria Estadual de Saúde. A gente vai falar agora rapidamente com a diretora do Sindifesp, Rita Aparecida. Diretora, no caso do Hugo, a gerente de Gestão de Pessoas informa que não há alternativa na visão da Secretaria, ela vai transferir os 31 servidores federais do Ministério da Saúde lotados no Hugo. A alternativa, o sindicato vai lutar para manter quem tiver interesse lá no Hugo? Exatamente. O sindicato ele vem para essa reunião e como a Kátia, né, se apresentou assim, de forma muito transparente com as questões, nós também apresentamos isso para ela. Aquele servidor que concordar com essa movimentação, muito certo. Aquele que discordar, o sindicato estará fazendo, inclusive, gestão no judiciário, se for necessário, para manter esse servidor no Hugo. Em relação ao CREMIC, foi atendida a reivindicação, ou poderá ser? No CREMIC, o que foi deixado aqui hoje, inclusive, ressaltando o trabalho da nossa diretora do jurídico, que é a Terezinha Guiar, que é a Teca, que todos que estão aqui participando conhecem, ela já deixa documentos que apontam que esses servidores têm direito de cumprir essa carga horária de 6 horas. E que, portanto, né, ao deixar, nós entendemos que aqui o Serviço de Gestão de Pessoas estará analisando e, com certeza, vai estar concedendo uma ação simples, né, para manter esses servidores satisfeitos do seu local de trabalho. Obrigado, Rita. Então, como é que você pôde observar, Roberto, no caso do Hospital de Urgências de Goiânia, a disposição da Secretaria é realmente fazer a remoção dos 31 servidores. O sindicato, com base na legislação, vai procurar lutar na defesa de todos os servidores que não desejarem sair do hospital. Aqueles que desejarem, é vontade individual de cada servidor, serão removidos para outras unidades. No caso do CREMIC, como você acabou de ouvir, provavelmente, se tudo estiver realmente dentro da legislação e o sindicato apresentou documentos comprobatórios, os servidores voltarão a ter a carga horária de 6 horas, já que há mais de ano vem cumprindo carga de 8 horas. Um abraço a todos. Cláudio Marques, ficou claro aí, né, nesta reunião aí com a Kátia, quem é que está pedindo essa remoção do pessoal? Se é a OS que está exigindo ou se é a própria secretaria que resolveu fazer isso? Ela chegou a esclarecer este ponto? A gerente Kátia foi muito transparente no diálogo com o sindicato e deixou claro que ela aqui fala pela gestão de desenvolvimento de pessoas
da secretaria, não fala por organização social, então ela teve o cuidado de dizer que ela não fala em nome, portanto não pode tratar essa questão sobre organizações sociais. Ela tem a sua função, né, específica como gerente, e na verdade optou por não entrar nesse assunto, por entender, por afirmar que não é uma seara específica dela, né? Agora, nos bastidores, o que se comenta, né, é que haveria, sim, interesses de organizações sociais que contratarão servidores para cumprir as mesmas funções dos atuais servidores que têm um salário não ideal, não um bom salário, mas um salário razoável, pago com dinheiro público do Ministério da Saúde, portanto, sem nenhum custo para a Secretaria Estadual de Saúde. No entanto, as organizações sociais vão contratar esses mesmos profissionais para essas mesmas funções com salários aviltados, bem abaixo do que atualmente esses servidores recebem, né? Então, há interesses privados na gestão do SUS. Essa é a real. Obrigado, Cláudio Marques, que conversou com a gente. Um forte abraço. Obrigado, viu, Cláudio? Um abraço para todo mundo aí. Por nada, um abraço aí para o Fausto Jaime. Não tive a oportunidade de acompanhar, mas sei que deve estar sendo brilhante a entrevista com ele aí. Parabéns a todos da produção da rádio também. Um abraço. Obrigado. Esse foi o Cláudio Marques, jornalista, falando ao vivo dessa reunião que acontece agora na Secretaria Estadual de Saúde, envolvendo lá o Sintfesp, o pessoal do Sintfesp, o Ministério da Saúde e a gerente lá, a Kátia. Doutor Fausto, o senhor percebeu aí? Para você que ligou o canal agora, este é o programa Antena Ligada, nós recebemos em estúdio o Dr. Fausto Jaime, né? Ele que é gestor governamental, médico, sanitarista, especialista na área. E aí, o Cláudio entrou ao vivo aqui com a gente, por quê? Estão sendo removidos do Hugo, do Hospital de Urgências de Goiânia, quase 300 profissionais na área da saúde, cerca de 276. Destes profissionais que não pediram para sair, apenas receberam um comunicado da Secretaria de Saúde que deveriam, através de uma lista que foi colocada lá, escolher outra unidade, foram comunicados. 31 profissionais são do Ministério da Saúde e que também foram apenas comunicados que devem sair do Hugo. O Cláudio esclareceu aí o resto da conversa, você viu. Então, é uma novela que vai se arrastando e pode terminar até no judiciário, doutor. Eles têm razão em utilizar o judiciário como um recurso a que eles têm direito de utilizar. Na verdade, o pessoal está confundindo a administração pública com a administração privada. Esse pessoal que representa as organizações sociais, eles são acostumados a administrar empresas, não é? E a administração pública é outra história. E você tem que... Esses profissionais aí estão sendo... Muitos deles com mais de 20, 30 anos de experiência em atendimento de politraumatizados, etc. Eles são profissionais experientes, com a formação, uma qualificação profissional importante. Vários deles os conheço pessoalmente, porque eu trabalhei no Hugo como médico intensivista, trabalhando em UTI, né? E aí me relacionava com a equipe, médicos de diferentes especialidades que tinham pacientes, às vezes, em UTI. Então, um pessoal de alta qualidade. E todo mundo sabe disso, que o Hugo tem um corpo de profissionais importante. Então, qual o interesse desse pessoal em não querer esses profissionais? O que é que está atrás disso? Como é que você não quer um profissional qualificado, experiente, exatamente, e que ainda é cedido pelo Ministério da Saúde sem custos para a unidade? Mesmo se fosse uma empresa, ora, como é que eu vou dispensar um profissional qualificado, experiente, com alta produtividade e que não tem custo para a minha empresa? Não quero. Você pode presumir, pelo menos formular a hipótese, que eles tenham pessoas próximas deles que deverão ser chamadas para ocupar essas vagas, né? E isso aí não é uma empresa privada. Uma empresa privada, se eu compro o seu hospital, eu posso dispensar os médicos que trabalhavam lá e botar outros que são os da minha confiança e do meu... Do interesse, né? Do interesse. Mas isso aí não é uma empresa privada.
uma OS, uma organização social, ela é contratada para trabalhar em instituições públicas, né? Gerir instituições públicas. E aí, quando uma OS se acha no direito de fazer esse tipo de medida aí, a gente não pode deixar uma grande interrogação a respeito disso. Que tipo de interesses leva a isso? Significa que o Estado vai ter que gastar mais. O contrato é de 20 milhões, né? Pois é, e o Estado vai ter que gastar mais com a contratação de novas pessoas para ocupar vagas que já estão muito bem assistidas. E esse dinheiro que eles não podem nem alegar que essas pessoas aí são incompetentes ou não estão atendendo aos interesses, porque são profissionais que trabalham lá há anos. Nessa profissão, medicina, quanto mais tempo você trabalha, você vai pegando mais traquejo, né? Então, eu conheço essa equipe aí de perto, porque trabalhei lá na UTI e recebi os pacientes das várias especialidades. Então, eu concordo com a posição dos funcionários que estão enfrentando essa situação e não querem aceitar isso, porque eles têm direito, e eu acho que isso também seria interesse do Estado também. Eu digo seria porque qual a razão que leva a Secretaria a acatar esse tipo de demanda? A gente tem que se perguntar por isso. Ficando muitas dúvidas, né, que a OS tem que responder, porque o contrato com o Estado, para a nova OS que assume a gestão do Hugo, é de 20 milhões de reais. Se ele já tem um corpo lá de 276 profissionais que fazem o atendimento, dentre estes, 31 do Ministério da Saúde, sem custo para o Hugo, 31 profissionais do Ministério da Saúde sem custo para o Hugo, vai ter que repor essas vagas. Esse dinheiro de salários que, por exemplo, não se tem, poderia ser aplicado gestão em outra área, como, por exemplo, insumos, sei lá o quê. A OS é que vai responder. Agora, eu dispenso essa mão de obra qualificada, que está lá há muitos anos, para contratar... Bom, tem muita pergunta aí. Doutor Jaime, a gente estava falando aqui do Dezembro Vermelho, o senhor explicou aqui a diferença entre a pessoa ser portadora do HIV e ela já ter a AIDS, que é a síndrome, não é? O AIDS, que é a sigla inglesa, como eu falei, a sigla em português seria SIDA, S-I-D-A, né? Vindo de quê? Síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, essa é a forma grave da doença, quando a imunidade das pessoas já está afetada, ou seja, a capacidade de reagir às doenças. Então, um portador do HIV não significa que tem AIDS. Então, deixa eu só entender uma coisa, porque as campanhas todas dizem o seguinte: não deixe de fazer o exame, né, que é oferecido aí pelo SUS. Muita gente fala, nossa, mas aí eu faço o exame e descubro que eu tenho HIV. Que ótimo que você descobriu. Por quê? Porque se você tem e não sabe que tem, primeiro, o mesmo portador, ele contamina outras pessoas. E além disso, é o seguinte, existe um tratamento presuntivo aí, que você faz, mesmo não estando com a doença estabelecida, para diminuir a infecciosidade desse HIV. Você pode ter cuidados que evitem que esta infecção pelo HIV se transforme numa SIDA, se transforme numa AIDS, se transforme numa síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a forma grave da doença. Então quer dizer que a pessoa fazendo o exame, descobrindo que é portador de HIV, ela vai tomar os remédios, ter uma vida praticamente normal, sem chegar a um estágio avançado da doença. Mesmo que ela tenha que mudar, às vezes, alguns hábitos na vida. Por exemplo, um indivíduo que é portador do HIV, ele não deve beber, por exemplo, bebida alcoólica, que diminui a imunidade, cansaço, fazer jornadas estafantes de trabalho, por exemplo, que diminuem a imunidade, qualquer coisa que diminui a imunidade, que é esse sistema de defesa do organismo,
vai complicar a vida dele. Ele pode, de uma hora para outra, aquele HIV Se multiplicar ali. pode se multiplicar e aí ele fazer a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a forma grave da infecção por HIV. Então fazer o diagnóstico é uma atitude de amor próprio mesmo, de inteligência, né? Porque a pessoa vai se prevenir, ter uma vida quase normal, com algumas adaptações, e claro, sabendo que é portador do HIV, não vai contaminar outras pessoas sem querer. Exatamente. E ele também vai ter uma assistência, né? Uma melhor qualidade de vida, porque ele vai se cuidar melhor, evitando coisas que possam permitir que aquele HIV se transforme em AIDS, ser portador de HIV. Por exemplo, se você se fadiga muito, você se cansa muito, tem uma jornada de trabalho estafante e outros fatores, estresse, alguém que é portador do HIV está correndo risco nessas circunstâncias que ele pode diminuir por um momento a imunidade, não pelo HIV, mas por essa fadiga, por esse cansaço, por esse estresse. Um estresse agudo não causa isso, mas um estresse crônico, duradouro, pode provocar o surgimento da doença na sua forma grave. Atenção, gente, começa hoje o 8º, tá aqui, ó, mostra aqui o William, ó, Consim de Saúde, né, Democracia e Direitos por Direitos Sociais e Dignidade do Trabalho no SUS, começa hoje dia 4, vai até o dia 6, lá no Sim de Saúde, na rua 26, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. A abertura é hoje, logo mais às 19 horas. Acontece hoje também um encontro de profissionais da área de comunicação, jornalistas e radialistas fazem um encontro hoje para avaliar ações contra medida provisória 905 do governo Bolsonaro, que simplesmente acaba com o registro profissional de radialistas e jornalistas, ó. Então tá aqui, ó, ato em defesa da democracia, do trabalho e do registro profissional, hoje, 19 horas, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UFG, na Praça Universitária. Tá aí, profissionais da comunicação defendendo o registro profissional que o governo federal quer acabar. Eu quero agradecer imensamente a presença aqui hoje do Dr. Fausto Jaime, ele que deu muitas explicações sobre o programa Previne Brasil do governo federal, que foi instituído através de uma portaria e que altera profundamente a forma de financiamento, preste atenção, a forma de financiamento da saúde primária, da saúde básica. E aí pode e deve, num primeiro momento, faltar dinheiro aí para o seu município prefeito, para o seu município vereador, porque a liberação de recursos vai depender de um cadastro que vai ter que ser feito na unidade de saúde dos usuários daquela unidade, além de outros critérios, tornando o processo muito burocrático. Doutor, muito obrigado pela sua presença. A gente quer, inclusive, dar uma carteirinha de sócio para o senhor aparecer por aqui e nos ajudar a compreender todas essas mudanças que estão acontecendo. Eu me interesso por essa carteirinha. Voz de locutor o senhor já tem, viu? Eu me interesso por essa carteirinha e terei o maior prazer de vir aqui outras vezes para tratar com vocês de temas onde eu possa contribuir de alguma forma para elucidar e informar a população. Maravilha. Doutor Fausto Jaime, médico, sanitarista, gestor governamental. Um abraço lá para a equipe que trabalha com o senhor lá na Santa Casa em Anápolis, todos os profissionais da saúde, e para o pessoal do Sim de Saúde Goiás, que está acompanhando esse programa aqui conosco. E claro, e principalmente a você, internauta, que faz o programa com a gente. E o meu pessoal do Conselho Estadual. Manda um abraço aí. Eu quero também lembrar dos meus colegas também do Conselho Estadual de Saúde, né? Técnicos, conselheiros, que também alguns estão nos acompanhando com certeza, e a gente quer mandar um recado e um abraço para eles também. Muito bacana, obrigado, viu, Marco Silva? O Marco Silva entrou aqui e falou assim, ó, uma nota instrutiva sobre prevenção deveria ser distribuída nas escolas, né? O Eládio conosco, o Eládio, hein? OS não tem interesse em melhorar a coisa pública, fatores de estresse, na verdade, estão autorizadas em parasitá-las.
Demiane Jaime, Flávio de Oliveira, todo mundo. Gente, ó, obrigado, um bom almoço para todo mundo. A gente volta amanhã com mais um Antena Ligada. Tchau, tchau.